As luzes frias da cobertura no 42º andar refletiam no mármore impecável. O relógio suíço de Marcus Belmont marcava 0600 e, como sempre, ele já estava impecavelmente vestido, revisando relatórios de investimentos que giravam milhões de dólares por minuto. Marcus era um homem implacável, dono de um império financeiro construído à base de disciplina extrema e zero tolerância ao erro. Funcionários o temiam mais do que respeitavam, e ele preferia assim. Naquela manhã, ele atravessava o corredor quando ouviu um soluço abafado vindo da sala de limpeza. Irritado, seguiu o som e encontrou uma senhora ajoelhada, limpando o chão com olhos marejados. Era Clara, a faxineira mais antiga da empresa. Uma mulher humilde, de aparência simples, cabelos já tomados pelo grisalho. Ao vê-lo, tentou se levantar, mas a mão trêmula não obedeceu. "Por que está chorando no horário de trabalho?" Ele disparou com frieza, sem sequer piscar. "Desculpe, senhor. É que meu filho está no hospital e... Isso não me interessa, Clara. Você está sendo paga para limpar, não para chorar. Pegue suas coisas. Está demitida." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela tentou explicar, mas ele já virava as costas. Os olhos dela, marejados, carregavam mais do que tristeza. Havia decepção, desespero. Clara não implorou. Apenas saiu devagar, como se cada passo fosse mais difícil que o anterior. Marcus voltou ao seu escritório como se nada tivesse acontecido. Mas, sem perceber, havia deixado uma rachadura imperceptível na couraça que vestia há décadas. Mais tarde naquele dia, ao revisar as câmeras por um problema de segurança, a equipe de monitoramento encontrou uma pasta esquecida na sala de faxina. Era de Clara. Sem se importar, Marcus mandou entregarem a pasta em sua sala. Ao abri-la, encontrou alguns papéis, uma carteira de trabalho gasta e, no meio de tudo, uma carta. Era endereçada a ele, escrita à mão com caligrafia tremida. Ele quase jogou fora, até que uma frase no início o fez congelar. "Senhor Belmont, antes de ir, preciso contar algo que escondi por anos." Ele hesitou. Por um motivo que nem ele conseguia explicar, decidiu ler. E a primeira linha o fez deixar a pasta cair da mão. "O senhor não lembra de mim, mas salvou minha vida uma vez, muito tempo atrás. Só que eu nunca tive coragem de contar." E assim, o passado que Marcus havia enterrado começou a retornar, como uma onda prestes a levá-lo de volta para o que mais tentou esquecer. Marcus Belmont encarava a carta com uma tensão que não sentia havia anos. A sala, antes tão silenciosa e controlada, agora parecia claustrofóbica. Ele releu o primeiro parágrafo mais uma vez, com a testa franzida e o maxilar travado. Aquela caligrafia trêmula não saía da sua cabeça. "O senhor não lembra de mim, mas salvou minha vida uma vez." A carta continuava, e cada linha era como um espelho desconfortável do passado que ele jurara apagar. Ela dizia que, muitos anos antes, ainda adolescente, Clara havia sido ajudada por um desconhecido que lhe ofereceu abrigo por uma noite quando estava prestes a dormir na rua com o filho recém-nascido. Esse homem, que ela nunca esqueceu, tinha os mesmos olhos frios e o mesmo relógio caro que ela via todas as manhãs nos corredores da empresa. Só que naquela época, ele ainda era só um jovem em busca de sucesso, dormindo em um carro velho e dividindo um pão com uma estranha e seu bebê. Marcus não sabia o que sentir. Aquilo era real? Ele tentava puxar pela memória. Lembrava vagamente de uma noite de chuva, de ter visto uma mulher tremendo de frio com um bebê no colo. Lembrava de ter deixado os dois dentro do carro enquanto ele comprava algo para comer. Mas nunca mais os viu. Nunca ligou os pontos. Por que ela nunca contou? Por que ela aceitou ser tratada como invisível por tantos anos? Aquilo o incomodava mais do que ele queria admitir. Na manhã seguinte, sem dizer nada à equipe, Marcus foi até a sala de RH e pediu o endereço completo de Clara. A secretária estranhou, mas obedeceu. Ele dirigiu sozinho até uma região afastada do centro, onde as ruas tinham buracos, os postes mal iluminavam e as casas pareciam desabar com o tempo. Parou diante de uma residência simples,
mas limpa. As janelas estavam fechadas. Bateu à porta, ninguém atendeu. Pensou em ir embora, mas algo o prendeu ali. Bateu de novo. Uma vizinha se aproximou, segurando uma sacola de mercado. Está procurando a dona Clara? Ela não tá, não. Levou o neto para o hospital ontem à noite. O menino tá bem doente, parece que tem um negócio no pulmão. Marcos agradeceu com um aceno seco e entrou no carro, mas não foi embora. Ficou parado, olhando para aquela casa por mais de 1 hora, como se esperasse que ela simplesmente voltasse. Naquela noite, deitado em sua cobertura, ele não conseguiu dormir. As palavras da carta ecoavam como fantasmas. Nunca contei porque achei que o senhor já tinha esquecido de mim. Mas o que fez salvou 2 vidas. E mesmo que tenha me demitido, eu ainda sou grata. No dia seguinte, Marcos apareceu no hospital público do subúrbio, um lugar que ele jamais teria pisado em sua antiga rotina. O ambiente era caótico, lotado, com cheiro de desinfetante e urgência. Pediu informações e foi direcionado ao andar pediátrico. Parado diante da porta do quarto 307, ele viu Clara sentada ao lado de uma cama infantil. O neto, um menino de no máximo 8 anos, dormia com tubos de oxigênio e olhos fundos. Ela o viu na porta e arregalou os olhos. Ficou de pé imediatamente confusa. O que está fazendo aqui? A voz dela era baixa, assustada. Vim devolver sua pasta, ele disse, segurando a pasta que já não precisava devolver. Ela soube que ele tinha lido a carta. A expressão no rosto dele era outra. Não havia a frieza habitual, mas também não havia carinho. Era confusão, dúvida, um embate silencioso entre o orgulho e a culpa. Me desculpe por ter escondido. Nunca achei que fosse importante. Eu só queria trabalhar e pagar o tratamento do meu neto. Ela abaixou os olhos. Ele olhou para o menino. O que ele tem? Fibrose pulmonar. Precisa de um medicamento caríssimo. Eu juntei o máximo que pude, mas, depois da demissão, ela parou com a voz embargada. Marcos respirou fundo. Queria sair dali. Queria fugir daquela cena. Mas seus pés não obedeciam. Eu vou resolver isso, ele disse de repente. Ela o encarou confusa. Como assim? O tratamento, os remédios, o hospital. Eu pago tudo. Não é caridade, é compensação. Compensação? Ela perguntou com uma dor nos olhos que ele sentiu como uma bofetada. O senhor não me deve nada, Sr. Belmont. Já me ajudou uma vez na vida. Isso aqui é só a consequência das minhas escolhas. Ele não respondeu. Apenas virou de costas e saiu. Mas enquanto caminhava pelo corredor branco e estreito do hospital, algo dentro dele começou a ruir. Pela primeira vez em anos, o milionário sentia que o dinheiro não era suficiente para aliviar o peso de uma verdade que ele nunca quis encarar. Havia se tornado o tipo de homem que ele mesmo teria odiado na juventude. E essa constatação ainda era só o começo do que viria a seguir. Marcus Belmont passou os dias seguintes envolvido em tarefas que normalmente delegaria a um de seus assistentes. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ignorava reuniões, adiava decisões milionárias e deixava ligações importantes sem resposta. Ele não entendia bem o porquê, só sabia que a imagem de Clara ao lado do neto doente não saía da sua mente. À noite, em sua cobertura silenciosa, sem o som dos teclados ou da cidade lá fora, ele se via encarando o teto, revendo a própria trajetória. Lembrava de como era dormir no banco traseiro do carro, de como vivia à base de café solúvel e bolacha quebrada. Lembrava de como odiava quando os engravatados da cidade o ignoravam como se fosse invisível. Agora ele era um deles, ou pior. Na sexta-feira, ele ligou discretamente para um médico particular e pediu que fosse até o hospital onde o neto de Clara estava. Transferiu o menino para uma ala privada em uma clínica mais bem equipada, pagou adiantado 6 meses de tratamento e ainda garantiu os remédios importados que a avó jamais conseguiria sozinha. Clara descobriu tudo ao chegar no hospital e encontrar o quarto vazio. Entrou em pânico, mas foi abordada pela assistente social, que lhe explicou tudo.
Ela chorou. Chorou com vergonha, com alívio, com culpa, com gratidão. Tentou ligar para Marcos, mas não tinha nenhum contato dele. Deixou um bilhete na recepção da empresa. Obrigada por tudo, mas não precisava. Marcos leu o bilhete em silêncio. Segurou o papel por minutos, sentindo um nó no estômago que não sabia nomear. Aquilo não era caridade, não para ele. Era um pedido mudo de perdão que ele nem sabia fazer direito. Os dias passaram e algo nele começou a mudar, mesmo que ainda resistisse. Começou a prestar atenção nos funcionários que antes ignorava. Reparou no segurança que mancava ao caminhar, na recepcionista que sempre trazia uma marmita barata de arroz e ovo, no estagiário que dormia durante o almoço porque trabalhava à noite como entregador. Coisas que antes passavam despercebidas, agora o atingiam em cheio. Certa tarde, observando a vista de seu escritório de vidro, Marcos chamou sua secretária. Traga os relatórios dos salários dos funcionários da limpeza. Ela o olhou surpresa. Senhor, o senhor quer os relatórios de limpeza? Isso mesmo. E quero uma lista com os nomes e quantos filhos tem. Preciso saber quem são as pessoas que mantêm esse prédio limpo todos os dias. Ela saiu desconcertada. No mesmo dia, ele entrou no refeitório da empresa, algo que nunca havia feito em anos, e se sentou com os funcionários da faxina. Ninguém sabia como reagir. O silêncio foi absoluto. Ele apenas disse: quero saber como posso melhorar as condições de trabalho de vocês. E desta vez estou ouvindo de verdade. Um dos funcionários mais velhos, o senhor Anselmo, criou coragem para falar. Com todo respeito, Dr. Marcos, isso é algum tipo de campanha de imagem? O senhor nunca nem olhou na cara da gente. Marcos não fugiu. Talvez eu nunca tenha olhado mesmo, mas estou tentando fazer diferente agora. O clima ainda era desconfiado, mas algo havia mudado. Ele sabia que precisava provar suas intenções com ações, não palavras. Nos bastidores, passou a revisar contratos com fornecedores. Descobriu que a empresa terceirizada da limpeza pagava abaixo do salário mínimo e agia de forma irregular. Cancelou o contrato imediatamente, contratou todos os faxineiros como funcionários diretos e dobrou o salário base. Também criou uma ala de apoio psicológico e jurídico gratuita para funcionários de baixa renda. Mas por mais que fizesse, ainda havia uma ausência. Clara. Ela não havia voltado. Mesmo sabendo que o neto estava em tratamento garantido, ela não dava notícias. Marcos, inquieto, começou a procurá-la. Ligou para a vizinha. Foi até a casa dela 2 vezes, sem sucesso. Deixou uma carta na porta, sem resposta. Certa manhã, ao sair do elevador em sua cobertura, viu um envelope cuidadosamente deixado debaixo da porta. Era dela. Sr. Belmont, recebi tudo que o senhor fez e agradeço. Mas não posso voltar. Meu orgulho e minha história não cabem mais aí dentro. Eu já lhe devo demais. Às vezes, perdoar também é seguir em frente sem precisar voltar. Cuide do seu coração. Ele é mais frágil do que parece. Ele leu a última frase 5 vezes. E foi como levar um soco seco no peito. Ela não o odiava, mas também não queria mais fazer parte daquilo. E pela primeira vez na vida, Marcus Belmont entendeu o que era sentir falta de algo que o dinheiro não podia comprar. Perdão completo e pertencimento. Os dias seguiam, mas Marcus Belmont não era mais o mesmo. Seus sócios, acostumados com a rigidez quase militar do empresário, passaram a estranhar sua ausência em reuniões e sua recusa em se envolver com fusões milionárias. Alguns pensaram que ele estava doente, outros que planejava se aposentar. A verdade era outra. Marcos estava enfrentando pela primeira vez o espelho do próprio passado. Depois da última carta de Clara, ele começou a revisitar não apenas as ruas onde cresceu, mas também as memórias que por anos manteve trancadas a 7 chaves. Entrou em contato com um antigo orfanato no interior, um lugar onde havia passado parte da infância. Descobriu que o local havia sido demolido, mas alguns registros haviam sido digitalizados por uma ONG.
pediu acesso. Recebeu documentos, fotos e, entre os arquivos, um nome que não lia desde os 16 anos, Elisângela Duarte. Era sua mãe. O nome dele, quando criança, era Marcos Duarte, antes de ser adotado brevemente por um casal que o devolveu ao abrigo 2 anos depois. A lembrança era vaga, mas existia. A última vez que viu a mãe, ela o deixava na porta de um hospital com uma sacola plástica e um bilhete amassado. Ele precisa de uma chance. Eu não tenho como cuidar. Durante anos, Marcos alimentou o ódio por aquele abandono. Acreditava que fora largado por pura covardia e usava esse rancor como combustível para vencer na vida. Mas agora, com Clara em sua mente e a carta dela no bolso, aquele passado parecia pedir outra leitura. Buscou registros públicos. Descobriu que Elisângela morrera há 10 anos, sozinha, em um abrigo para mulheres em situação de rua. Nenhum parente reclamou o corpo. Foi enterrada como indigente. Isso o destruiu. Ele foi até o cemitério municipal e ficou diante de uma lápide simples, sem nome. O funcionário apontou o local exato. Marcos, milionário, dono de empresas e prédios espelhados, se ajoelhou no barro, em silêncio. A imagem da mulher que o deixara agora se confundia com a de Clara. E pela primeira vez ele não sentia raiva, sentia culpa, porque nunca tentou entender. Ao voltar para o carro, encontrou um envelope no banco do passageiro. Ficou alarmado. Alguém o seguira? Abriu com as mãos trêmulas. Dentro, uma cópia de uma certidão de nascimento antiga, com um nome que congelou seu sangue. Clara Duarte de Souza. Mãe, Elisângela Duarte. Seu coração disparou. A mente não conseguia processar. Leu de novo. E de novo. Clara. Tinha o mesmo sobrenome. E sua mãe era também mãe dela. Correu até os registros da ONG. Cruzou documentos, datas, endereços. E então, como um raio, a verdade. Clara era sua meia-irmã. Tudo girava. A mulher que ele demitira aos gritos, que chorava silenciosamente no canto da empresa, a mesma que havia criado um filho sozinha, que ele tentou ajudar com dinheiro, era sua única família viva. O choque foi tão grande que ele passou a noite no chão do escritório, com as luzes apagadas e o telefone nas mãos. Tentou ligar, queria contar, queria gritar, mas não sabia como dizer. Na manhã seguinte, foi até a casa dela novamente. Desta vez, ela estava lá. Abriu a porta com o neto ao colo, já mais corado, ainda frágil, mas sorridente. Ao ver Marcos, Clara se preparou para agradecer outra vez, mas ele não esperou. "Eu sei da verdade", disse ele com a voz quebrada. Ela ficou imóvel. "A certidão, a ONG, o nome da minha mãe, é a mesma que a sua, não é?" Clara baixou os olhos, respirou fundo. "Eu descobri faz alguns anos, mas o senhor já era tão distante, tão diferente daquele garoto que me ajudou na rua, que eu achei melhor não mexer com isso. Achei que não faria diferença, que só atrapalharia. Eu sou seu irmão", ele disse, como se só ao falar aquilo em voz alta, tudo se tornasse real. "Meio irmão, mas sim, somos." Ela sorriu com tristeza. "Eu sou a parte que nossa mãe conseguiu manter. E você foi a parte que ela teve que entregar." Marcos caiu sentado no degrau da varanda. Sentiu um choro vir, mas engoliu. Seus olhos estavam marejados, mas não caíam lágrimas. "Ainda não. Você sabia? E mesmo assim me deixou te tratar daquele jeito, porque eu sabia que lá no fundo você ainda era aquele menino bom que dividiu um pão comigo numa noite de chuva. Só estava perdido no meio de tanto sucesso e solidão." Ela se sentou ao lado dele. O silêncio agora era outro. Não havia mais mágoa, apenas uma nova verdade tentando nascer entre os dois. "Ainda quer que eu volte a trabalhar para você?" Ela perguntou com um meio sorriso. "Não, agora eu quero que você volte como sócia. Dona da metade da empresa de limpeza que acabei de criar. Vai se chamar Duarte Facilities, em homenagem à nossa mãe e a você." Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos.
Pela primeira vez, Marcus Belmont oferecia algo que dinheiro nenhum podia comprar: pertencimento, respeito, amor. Mas o destino, como sempre, ainda tinha uma última prova a colocar no caminho deles. O anúncio da criação da Duarte Facilities pegou todo o mercado de surpresa. Uma empresa de limpeza com participação direta de um dos empresários mais duros do setor financeiro causou alvoroço. Mas o que mais surpreendeu foi o fato de Clara Duarte, antes uma simples faxineira, agora estar sentada ao lado de Marcus Belmont, nas reuniões com investidores, vestindo roupas discretas, mas com uma postura firme e confiante. O novo projeto gerava manchetes como: de faxineira a sócia, a irmã escondida do milionário que mudou sua própria história, redenção ou jogada de marketing, a nova cara de Marcus Belmont. Muitos duvidavam da intenção real por trás da mudança. Entre eles, o sócio majoritário da Belmont Group, Renato Bragança, um homem ambicioso e manipulador, que já há tempos queria derrubar Marcus e assumir o controle do império. Renato chamou Marcus para uma reunião privada, em uma sala sem janelas, no subsolo do prédio da empresa principal. Você enlouqueceu, Marcus. Nomear uma faxineira como sócia? Isso vai destruir sua reputação. Os investidores estão nervosos. Nossos parceiros internacionais estão ameaçando romper contratos. A empresa é minha. Se quiser sair, a porta é logo ali. Marcus respondeu, firme, sem sequer levantar o olhar dos papéis. Você pode até ser dono da maior parte, mas não do conselho. E o conselho está prestes a votar sua retirada da presidência. Marcus parou, olhou nos olhos do sócio e viu a verdade crua ali. Aquilo não era blefe. A decisão já estava sendo articulada. Renato continuou. Nós construímos isso juntos. Mas agora você está jogando tudo fora por um drama de novela. Essa mulher, essa irmã, vai te arrastar para o fundo. Você se esqueceu de onde veio, Marcus. Mas eu lembro, você é um sobrevivente. E sobreviventes não têm tempo para sentimentalismo. Eu não esqueci de onde vim, Renato. Eu só finalmente entendi o que perdi no caminho. Renato sorriu, irônico. Pois então, espero que esse caminho te leve direto para a falência. A votação é amanhã. E se eu fosse você, começava a empacotar. Marcus saiu da sala com o sangue fervendo, mas também com uma estranha paz. Pela primeira vez, não sentia que precisava vencer a qualquer custo. Sentia que precisava fazer o certo, ainda que isso custasse tudo. Naquela noite, Clara soube da possível votação. Quis recuar. Achava que estava sendo o estopim para a destruição da vida do irmão. Tentou convencê-lo. Deixa tudo para lá, Marcus. Você já fez muito por mim. Eu não quero que você perca tudo por minha causa. Você não é a causa. Você é a cura. O problema é o que eu me tornei antes de te reencontrar. E se eles te tirarem da empresa? Então eu começo outra. Com você. Do zero. Como devia ter sido desde o início. Mas o conflito interno em Marcus ainda era profundo. Ele sabia que renunciar à presidência significava abrir mão de poder, status e bilhões. E ele sabia também que isso poderia arruinar o tratamento do neto de Clara, caso os recursos ficassem bloqueados. Na manhã da votação, Marcus se levantou antes do amanhecer. Caminhou sozinho até o antigo prédio onde vivera no banco de trás do carro, há mais de 30 anos. O lugar estava abandonado. O carro, claro, há muito se fora. Mas ele se sentou no meio-fio, respirou fundo e fechou os olhos. Lembrou da chuva, lembrou do pão dividido, lembrou de Clara tremendo, encolhida, segurando o filho. E então entendeu. Aquele momento não era sobre perder ou ganhar. Era sobre se reconectar com quem ele realmente era. Na reunião do conselho, a sala estava cheia. Todos de terno, pranchetas, gráficos, Renato com o sorriso pronto para vencer. Mas antes da votação, Marcus pediu a palavra. Durante anos, construí essa empresa como quem constrói uma fortaleza, com muros altos, portas trancadas e medo de qualquer coisa que ameaçasse meu controle. Mas percebi que a maior ameaça estava aqui dentro.
disse, apontando para o próprio peito. Eu perdi mais do que ganhei. Perdi minha humanidade, perdi minha família. E agora que recuperei isso, não vou trocar de volta por ações ou poder. A sala ficou em silêncio. Se o conselho quiser me tirar da presidência por isso, tudo bem. Mas saibam, eu já ganhei o que mais importava. E o que quer que eu construa daqui para frente será com verdade. Renato tentou retrucar. Mas naquele momento, um dos conselheiros mais antigos, Sr. Navarro, ergueu a mão. Às vezes, Sr. Bragança, não é o lucro que define a grandeza de uma empresa, é o legado. Eu voto pela permanência de Marcos Belmonte. A votação foi acirrada, mas no final, por um voto, Marcos permaneceu como presidente. Renato saiu da sala com os punhos cerrados. Mas já não importava. A guerra silenciosa estava sendo vencida em outro campo, o do coração. Naquela noite, Marcos voltou para casa, mas não para a cobertura. Foi para a casa simples de Clara. Sentou-se na varanda com ela e com o neto, agora sorridente e respirando sem ajuda. Pela primeira vez, os três jantaram juntos. Arroz, feijão e frango assado. Nada de cristais ou vinhos franceses. Apenas família, mas mal sabiam eles que, mesmo com a paz recém-alcançada, uma nova tempestade se aproximava. E dessa vez colocaria não apenas os laços familiares à prova, mas a própria sobrevivência do menino e de tudo que haviam construído. Os dias que seguiram a votação no conselho foram estranhamente tranquilos. Marcos acreditava que o pior havia passado. A empresa seguia, a Duarte Facilities começava a ganhar reconhecimento social e elogios da mídia. Clara, embora ainda tímida diante das câmeras, era admirada por todos. E o neto, Gabriel, dava sinais de recuperação. Mas a calmaria foi enganosa. Tudo começou com um telefonema às 3 da manhã. Clara atendeu tremendo. Era do hospital. A respiração de Gabriel havia falhado. Ele estava em coma induzido. O corpo reagira mal a um novo antibiótico. Clara caiu no chão da cozinha, sem forças para chorar. Marcos, ao saber, chegou em minutos. E a imagem do menino entubado, cercado de máquinas, o destruiu de dentro para fora. Não é justo, ele murmurou diante da cama. Eu tenho tudo. E ainda assim, não posso salvá-lo? A médica foi direta. Havia uma chance de reversão, um tratamento experimental na Alemanha que estava salvando crianças com o mesmo tipo raro de fibrose, mas custava mais de 2 milhões de euros. E o pior, havia uma fila internacional. E para entrar nela era preciso uma aprovação urgente do consulado e uma série de documentos médicos assinados com prioridade. Marcos não perdeu tempo. Acionou advogados, médicos, contatos políticos, mandou jatinhos particulares buscar laudos, pagou propinas disfarçadas de doações para conseguir acelerar os papéis. Mas, no dia seguinte, ao acessar sua conta internacional, um bloqueio inesperado o impediu de movimentar fundos. Renato Bragança, o ex-sócio, em um ato silencioso de vingança, havia acionado brechas jurídicas em contratos antigos e congelado temporariamente os bens pessoais e empresariais de Marcos. Alegava que o novo projeto social era uma manobra financeira fraudulenta e pediu auditoria total nas finanças da empresa. O processo poderia levar semanas. Sem acesso ao capital, Marcos não conseguia transferir o valor exigido pelo hospital alemão. Isso é guerra, disse um dos advogados, e ele vai matar o menino só para ver você de joelhos. Marcos socou a parede do próprio escritório. O sangue escorreu da mão, mas ele não sentiu. Naquela noite, voltou ao hospital. Clara estava calada, com olheiras profundas, o rosto pálido. Ela não perguntava mais, só olhava o neto e murmurava orações. Marcos se ajoelhou ao lado da cama. Pegou a mão do menino. Seus olhos estavam fechados, mas o monitor cardíaco ainda marcava a vida. Gabriel, você vai viver. Eu juro, nem que eu tenha que vender a minha alma. Foi então que Clara colocou a mão sobre a dele. Já vendeu tudo, Marcos. Menos isso aqui.
Apontou para o peito dele. Não entregue o que ainda te faz humano. Na madrugada seguinte, ele tomou uma decisão que abalaria o país. Venderia sua empresa inteira. Convocou uma coletiva emergencial. Diante da imprensa disse: vou liquidar todos os meus ativos. Vender a Belmont Group, minha participação no banco, imóveis, tudo, em troca da vida de uma criança. Porque nenhum número vale mais que um coração batendo. O mercado reagiu com pânico. Ações despencaram. Investidores o chamaram de louco. Mas um grupo se interessou. Um bilionário de Dubai ofereceu a compra total da Belmont Group por uma fração do valor de mercado, mas com pagamento imediato em criptomoeda internacional. Marcos aceitou na hora. No mesmo dia, transferiu o valor diretamente para a clínica alemã e garantiu a entrada de Gabriel na fila de transplante pulmonar. Mas não houve tempo de comemorar. Minutos após a transferência, o telefone tocou. Senhor Belmont, o menino entrou em parada cardíaca. Estamos tentando reanimá-lo agora, Clara gritou. Marcos correu pelos corredores como um louco. Parou diante da porta da UTI interditada e, pela primeira vez, ele chorou como uma criança. Do outro lado da parede, tudo que ele tinha, tudo, pendia entre a vida e a morte de um menino que agora era seu laço com o mundo. E ele sabia, se Gabriel morresse, nada daquilo teria valido a pena. O som do monitor cardíaco ecoava como um relógio quebrado na cabeça de Marcos. Cada segundo sem batimento era um golpe direto em tudo o que ele tinha se tornado. Do outro lado da porta da UTI, os médicos e enfermeiros lutavam para reanimar Gabriel. E Clara estava em colapso. Sentada no chão, tremendo, ela murmurava orações que misturavam desespero com fé. Marcos, com os olhos vermelhos e a alma vazia, só conseguia encarar o letreiro "Reanimação em andamento", aceso acima da porta. Estava impotente. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começava a despertar. Um médico saiu da sala, o rosto cansado, o jaleco sujo de sangue. Conseguimos trazê-lo de volta, disse com voz firme, mas tensa. Mas ele continua instável. Vai precisar ser transferido para a Alemanha em, no máximo, 48 horas. Ou não resistirá. Marcos assentiu sem conseguir falar. Só respirou como se voltasse à vida junto com o menino. As horas seguintes foram uma corrida contra o tempo. O jato que levaria Gabriel para a Alemanha já estava preparado, mas o corpo dele, frágil, exigia cuidados extremos durante o voo. E apenas um médico especializado poderia acompanhá-lo. A médica ideal estava em Nova York. Com contatos e favores que nem ele sabia que ainda tinha, Marcos conseguiu convencê-la a vir ao Brasil naquela mesma noite. Enquanto isso, ele foi pessoalmente até Clara. Ela já não era apenas a irmã perdida, agora era sua base. E mesmo esgotada, ela o olhou com uma força que ele nunca vira em ninguém. Você não precisa fazer mais nada, Marcos. Você já deu tudo. Ainda não, ele respondeu. Ainda não dei o que mais escondi de todo mundo. Na manhã seguinte, antes do embarque de Gabriel, Marcos convocou uma última coletiva de imprensa. Mas dessa vez não estava em um palácio de vidro ou em uma sala cheia de cifras. Estava no hospital, diante de enfermeiros, pacientes, jornalistas e funcionários comuns. Pegou o microfone com as mãos trêmulas. Falou sem roteiro. Meu nome é Marcos Duarte Belmont. Fui abandonado por minha mãe. Dormi em carros, em abrigos. Virei milionário e me tornei alguém que um dia teria desprezado o menino que fui, até que reencontrei minha irmã, a mulher que eu demiti sem olhar nos olhos, a mulher que, sem saber, guardava o resto da minha alma. A multidão se calou. Hoje não tenho mais empresa. Não tenho mansão, não tenho contas no exterior. Dei tudo para tentar salvar a vida do neto dela e faria tudo de novo, porque pela primeira vez eu estou inteiro. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele nem tentou esconder. Se meu exemplo puder servir para alguma coisa, é para mostrar que riqueza de verdade não se mede em patrimônio, se mede em redenção.
Horas depois, Marcos acompanhou Clara e Gabriel até o jato. O menino, ainda inconsciente, seria levado em maca, conectado a uma máquina portátil de respiração. A médica de Nova York chegou a tempo e, pela primeira vez, Marcos olhou para o céu e agradeceu. Clara o abraçou forte antes de embarcar. Você já é o irmão que eu sempre quis. Agora só falta uma coisa. O quê? Perdoar a nossa mãe, por ela e por você. Ele respirou fundo, depois assentiu. Eu já comecei. O avião decolou. Marcos ficou parado na pista, olhando o jato desaparecer entre as nuvens. O vento batia em seu rosto, mas ele não se movia, porque agora, mesmo sozinho, ele não se sentia mais vazio. No dia seguinte, sem nada além de uma mochila e um telefone antigo, ele foi até uma ONG local e se ofereceu como voluntário. Queria trabalhar em silêncio, ajudar em abrigos, contar histórias, ouvir outras, devolver o que a vida, de alguma forma, ainda deixava ele carregar, tempo e verdade. E em cada criança que ele ouvia, em cada mãe desesperada que ele acolhia, ele via um reflexo de si. E de Clara, e de Gabriel, uma nova vida começava, sem milhões, mas com sentido. 3 semanas haviam se passado desde a partida de Gabriel para a Alemanha. Marcos, agora morando em um pequeno apartamento alugado no centro da cidade, levava uma vida completamente diferente. Trocou os ternos italianos por camisetas simples, deixou o relógio suíço guardado em uma gaveta e passou a caminhar todos os dias até o abrigo onde se voluntariava, limpando, cozinhando, ouvindo histórias de abandono e sobrevivência. E apesar de tudo, ele sorria mais. Clara ligava todos os dias de Berlim. No início, as notícias eram incertas. Gabriel oscilava entre melhora e risco. Mas então, numa manhã chuvosa, enquanto servia sopa para uma fila de moradores de rua, o celular tocou. Era uma chamada de vídeo. "Atende, por favor", murmurou com o coração disparado. Na tela, Clara apareceu com o rosto banhado por lágrimas, mas sorrindo. Ao fundo, Gabriel, agora sem tubos, com a pele corada e os olhos abertos, balbuciava palavras fracas, mas claras. "Tio Marcos." O mundo parou. "Ele acordou ontem à noite", disse Clara soluçando. "Os médicos disseram que o corpo reagiu melhor do que o esperado. Ele vai viver, Marcos. Ele vai viver." As pernas de Marcos fraquejaram. Se sentou no chão da calçada, em meio aos sacos de arroz e cobertores, e chorou como uma criança. Mas dessa vez era um choro diferente. Era libertação, alívio, esperança. Dias depois, o trio voltou ao Brasil. O reencontro no aeroporto foi digno de cinema. Gabriel correu até Marcos, mesmo com os passinhos ainda lentos, e se jogou nos braços dele. Clara assistia à cena com os olhos marejados, enquanto jornalistas e curiosos tiravam fotos. Mas ali, nada disso importava. A história viralizou. Ex-milionário vende tudo para salvar a vida do sobrinho e reencontra o amor verdadeiro. De arrogância à redenção. A carta que mudou tudo. Homem que demitiu a própria irmã sem saber, doa fortuna inteira por redenção. As redes sociais foram inundadas por mensagens de apoio, vídeos de reação e pessoas chorando com a história. Mas Marcos recusava entrevistas pagas, recusava contratos de exclusividade. Só aceitava falar quando podia usar sua voz para algo maior. E foi exatamente isso que fez. Criou, ao lado de Clara, o Instituto Duarte. Uma organização que oferecia tratamento médico gratuito para crianças com doenças raras, apoio jurídico para mães solo e capacitação profissional para mulheres que haviam sido invisíveis a vida inteira. O Instituto foi financiado com doações, mas também com algo mais valioso: tempo, presença, verdade. Marcos era visto limpando corredores, palestrando em escolas públicas, ajudando jovens em situação de risco a encontrarem propósito. Certa noite, Clara entrou em seu escritório no instituto e o encontrou desenhando algo em um caderno antigo. Ele fechou rápido, sem jeito. "O que é isso?" ela perguntou sorrindo. "Nada, só um rascunho."
Ela puxou o caderno com delicadeza. Dentro, um projeto de um novo abrigo. No topo, o nome Casa Elisângela, para mães que tiveram que abandonar, mas nunca deixaram de amar. Clara tocou a capa do caderno com os dedos. Nossa mãe teria orgulho de você. De nós. Ele corrigiu. Ela teria orgulho de nós. Alguns anos se passaram. Gabriel cresceu saudável, inteligente, curioso, apaixonado por livros e por ajudar as crianças menores no instituto. Clara assumiu a diretoria geral. Marcos, por sua vez, tornou-se uma lenda viva, não por riqueza, mas por transformação. E numa tarde ensolarada, em uma praça lotada para a inauguração de mais uma unidade do instituto, Marcos subiu ao palco com Gabriel ao lado. Pegou o microfone e disse algo que faria até o público mais cético chorar. Um dia, eu demiti uma mulher chorando porque achava que lágrimas eram fraqueza. Hoje, eu sei que foram as lágrimas dela que lavaram minha alma. E aquele menino doente, que eu achava que ia salvar com dinheiro, foi quem me salvou. Essa história não é sobre fortuna, é sobre perdão, sobre recomeço, sobre amor. As palmas vieram como ondas. E por fim, Clara o abraçou sussurrando. A carta que você leu foi só o começo. O resto, a vida escreveu com você. E assim, diante de aplausos, lágrimas e sorrisos, Marcos Belmont, o homem que teve tudo, perdeu tudo e encontrou o essencial, encerrou o capítulo mais importante da sua vida, com o coração inteiro, e uma nova história, finalmente completa.